que eu vejo é o seguinte: nada melhor do que as oportunidades, porque os negócios não são idênticos, né? Então, vamos iniciar aqui então? Vamos lá. Vamos lá. Bom evento para nós aqui, obrigado. É isso aí. Aí. Olá, amigos do Momento Imobiliário, bom dia. Hoje nós estamos no dia 3 de junho de 2025, hoje com mais informações aí do mercado imobiliário, né? Trazendo o nosso amigo aqui, Wagner Dias. Bom dia, Siqueira. Bom dia, Wagner. Bom dia, Guerra. Bom dia, Siqueira. Tudo bem com os senhores aí? Vamos lá para mais um bate-papo aí e trocar uma ideia sobre como é que a gente pode ajudar o mercado a fazer negócios melhores aí. Acho que é isso. Isso mesmo. E, Wagner, bom dia, Guerra, bom dia, nossa audiência. Maravilhoso poder estar aqui falando de como fazer provocações positivas para o mercado imobiliário, não perder oportunidades, olhar melhor as oportunidades. E acho que a melhor forma de você olhar oportunidades, provocá-las e não perder é tendo dados, né? Tendo números, tendo qual que é o resultado que eu vou para o próximo passo. E, então a gente agradece muito aí, Wagner, a sua disponibilidade. Vamos conhecer um pouco mais a fundo aí a solução, a ferramenta da oferta terreno. Se você puder dar aí 2 minutos de palhinha da sua experiência, por gentileza, e depois o palco é seu e do Guerra, tá bom? Show. Muito obrigado aí, grande Siqueira, e agradecer também a audiência aí da turma que está acompanhando a gente. É sempre bom ter o prestígio e o carinho de todos. Bom, falando um pouquinho de Wagner, ele começou a atuar trabalhando em incorporadoras ainda nos anos 90. A partir de 2006, ele montou uma consultoria de análise. Então, eu trabalhava em incorporadora pequena, que lançava imóveis no litoral, e a gente tinha um ciclo que de março até outubro a gente tinha que preparar, tinha que comprar terreno, montar a pasta de incorporação, aprovar projeto, tudo. E aquela época era mais fácil, né? Não é igual São Paulo hoje, que assim, demora para aprovar, porque tem uma série de exigências e de questões de propriedade, etc. Lá na praia era mais fácil aprovar. E aí, durante outubro até fevereiro, tinha que vender tudo. Então, era isso. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer todo o ciclo de incorporação, né? Quando a empresa é uma empresa menor, você tem mais funções. E aí, a partir de 2006, eu resolvi abrir uma consultoria de análise de investimento em empreendimentos imobiliários. Passaram-se 2 anos, aí eu conheci o Luiz, que é meu sócio, Luiz Fernando Prado, e ele era um cara sempre até hoje, né, um cara de programação, e ele pegou todo aquele monte de planilha e começou a programar aquilo. Aí a gente fundou, né, a Hiperdados, e a Hiperdados é uma empresa de tecnologia. Hoje a gente encara a Hiperdados como empresa de tecnologia. Hoje a gente tem mais de 1.500 empresas na nossa carteira, tá? A gente começou a abrir a coisa para autônomos, profissionais liberais, pessoas físicas a partir de 2022, 2023. A gente criou solução para isso. Hoje são mais de 10 mil usuários, pessoas físicas consumindo ali, os autônomos, né, consumindo as soluções da Hiperdados, mas entre todos os usuários, inclusive os pagantes e não pagantes, hoje a gente tem mais de 50 mil pessoas acessando as nossas plataformas. No início, a plataforma Hiperdados, ela tinha um conceito de 360, então ela é muito mais abrangente. Então, do ponto de vista de jornada financeira, ela vai desde o momento de análise de compra diária para incorporação, e aí ela passa por toda a parte de vendas, de administração de recebíveis, controle de custo de obra, até entrega de chaves, tá? Aí nós, a partir de 2022, a gente começou a pegar tudo que a gente tinha no 360, nós começamos a fracionar e trazer outros públicos, né? Então, aí hoje a gente tem a solução oferta terreno, que ela vai fazer toda a parte de gestão de rendimento e viabilidade econômico-financeira. Temos o Hiperdados 360, a gente continua comercializando ele, porque tem empresas que querem uma solução full, então a gente comercializa, mas a gente também tem a oferta terreno, que é viabilidade e gestão de terrenos. Tem o Hiperdados Soft, que é um RP para fazer controle de fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos. E tem o Corpo Terreno, ele ficou exclusivamente, hoje ele faz também gestão de rendimento e viabilidade, mas ele tem um olhar muito mais profundo para a parte de inteligência de mercado, tá? Então, basicamente, é isso. Posso compartilhar minha tela com os senhores? Opa. Então, legal. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, apertando aqui o compartilhar. A hora que vocês verem minha tela aí, vocês me avisam. Então, abriu aí minha tela para vocês? Abriu. Então, legal. Então, ó, já falei aqui, ó, estão as 4 plataformas da Hiperdados, eu vou entrar na oferta terreno. Então, a oferta terreno, ele é tanto para o incorporador quanto para o desenvolvedor de área, corretor e assim por diante, tá? Qual que é a diferença dele para o Corpo Terreno? É que ele é uma versão, é a terceira geração do software da Hiperdados, então ele entra numa linguagem muito mais atual, muito mais simples, é muito mais self-service, depende muito menos de consultoria da nossa parte. Eu sempre falo o seguinte, que quem usa o Hiperdados 360 tem que ser PhD em Hiperdados. O oferta terreno, a pessoa vai conseguir, sem ser PhD em oferta terrena, vai conseguir se virar bem aqui, tá? Então, vou acessar aqui uma base de teste, tá? Como se fosse ou um incorporador, um desenvolvedor de área, tanto faz. Aqui
eu tenho vários terrenos que eu cadastrei que são todos fictícios e eles servem para demonstrar o potencial da ferramenta. Então, como a ferramenta é mais simples, então ela tem basicamente esses 3 menus aqui, 4 menus, né? Que é o dashboard, o menu de terrenos, tá? Então, no menu de terreno, você vê aqui, ó, no seu mapa, aqui, no meu exemplo, eu tenho 156, que eu uso isso aqui para fazer demonstração, né? Então, eu tenho 157 terrenos cadastrados aqui, faço demonstração no Brasil todo. Tem aqui o meu menu de viabilidades, tá? O menu de tarefas aqui, que eu consigo colocar. A gente fala de duas coisas, né? Gestão de banco de terrenos e viabilidade econômico-financeira. Quando eu estou falando de viabilidade econômico-financeira, eu estou falando de análise, de cálculo. Quando eu falo de gestão, eu tenho que ter recursos de comunicação, eu vou fazer diagramas aqui para ver como é que está a compra do meu terreno. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, então eu vejo como é que está a evolução, de uma maneira bem simples, de como o meu terreno, assim, o terreno que eu quero comprar, ó, como é que eu estou evoluindo nas tarefas aqui, ó, tá? Então eu consigo ver isso tanto num diagrama gigante, quanto numa visão aqui de funil de terrenos, tá? Então, esses cards aqui eu consigo arrastar para lá e para cá e assim por diante. E no dashboard, nada mais é do que a resultante de tudo que eu estou fazendo na ferramenta. Então, por exemplo, quando eu entro aqui no dashboard, eu vejo a consolidação das viabilidades. Então, eu estou vendo o resultado consolidado das viabilidades e a exposição consolidada das viabilidades. Eu vejo aqui, ó, tudo que eu estou desembolsando com terreno, com permuta física, com permuta financeira, o total das negociações, a área total negociada, o valor médio do metro quadrado de aquisição. Vejo aqui, ó, quando é que eu estou despejando VGV no mercado, né, de acordo com as datas das viabilidades. Vejo aqui, ó, quantos terrenos estão na minha esteira de análise e as tarefas, né? Ferramenta de gestão, vejo as tarefas que estão pendentes, tá? Então, eu passei no menu de terreno, eu tenho um menu de viabilidade aqui também, ó, que aí eu rodo viabilidade à vontade. Se eu pegar aqui agora, eu vou pegar um terreno que eu já cadastrei, tá? E eu vou fazer um exercício nele, só para a gente falar, já que o assunto é viabilidade, nós vamos falar aqui de como é que a gente tem um olhar na ferramenta, um olhar bem simples, que vai te entregar respostas poderosas aqui sobre análise de viabilidade, tá? Então, quando a gente fala de análise de viabilidade econômico-financeira, a gente está olhando um fluxo ao longo do tempo, tá? Se eu clicar aqui, ó, no meu terreno, eu vou dar um visualizar aqui, ó. Então, já cadastrei o terreno, tem as tarefas do terreno e tem as viabilidades aqui que eu rodei, tá? Então, na viabilidade, eu vou pegar uma viabilidade aqui, ó, eu vou dar um editar e eu já vou criar uma viabilidade. Só para a gente falar de conceito, eu vou entrar numa viabilidade aqui, ó. Então, o que a ferramenta entrega de indicadores, tá? Então, ela traz aqui o resultado nominal, resultado a valor presente, taxa interna de retorno, a exposição máxima, o ROI e o payback. Esses indicadores são resultantes de tudo que você está cadastrando na ferramenta aqui. Então, você vai ver fluxo de caixa, fluxo de investimento e retorno, vai ver velocidade de vendas, vai ver curva S de obra, e vai ver aqui um fluxo analítico por data, tá? Então, vou começar uma viabilidade dentro do terreno aqui, ó, deixa eu só fechar esse monte de aba aqui. Para eu criar uma viabilidade, eu já sei previamente o que o terreno permite que eu faça, tá? Então, mas aqui essa ferramenta não entrega isso, tá? Você tem que consultar a prefeitura, GeoSamp e assim por diante. Então, vou dar um filtro aqui, ó, e vou dar um editar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a parte de gestão, que eu estou cadastrando lote, proprietários, negociações, documentos, tem aqui um Kanban de tarefas deste terreno aqui, campos de formulário, e aqui eu tenho a parte que a gente chama de estudo de mercado, mas na verdade é um estudo demográfico. E aqui ele funciona por raios. Quanto maior o raio, então é o seguinte, se eu tenho uma densidade demográfica baixa, eu tenho que pegar raios maiores. E se eu tenho muita densidade demográfica, ou seja, densidade demográfica altíssima, eu pego raios menores, tá? Essa é a lógica da ferramenta. Como eu estou aqui no bairro do Mirandópolis, aqui em São Paulo, e eu conheço o bairro, né? Então, é um bairro bastante populoso, ou seja, ele já é bem verticalizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei um raio de 1 quilômetro. Então, a própria ferramenta, a gente combina uma série de dados públicos e com base num algoritmo de aprendizado de máquina, tá? O que a gente faz aqui? A gente estima o potencial de famílias que estão propensas a adquirir imóveis, tá? Então, a gente combina 4 fontes, tá? E dessas fontes a gente pega inúmeras variáveis, são todas públicas, e aí a gente consegue estimar, tá? Quantas, aqui, por exemplo, no raio de 1 quilômetro aqui, ó, reside muito mais famílias, mas 2.540 no raio de 1 quilômetro estão propensas a comprar imóveis, e essas famílias estão divididas em 10 frequências estatísticas que têm rendas entre 5 mil até 54 mil reais, tá? Então, se eu for olhar aqui essa faixa de 10 mil a 15 mil, eu tenho aqui 1.028 famílias, tá? Que conseguem pagar uma prestação, que representa 40% do meu espaço amostral, ó, se eu abrir aqui, ó, a gente tem 40% do espaço amostral nosso aqui. Ele diz o seguinte, que
40% do espaço amostral, que são 1.028 famílias, conseguem pagar uma prestação imobiliária de R$4.000, tá? Portanto, essas famílias, essas 400 famílias, 1.028 famílias aqui, ó, elas conseguem comprar imóveis entre 601 até R$773 mil. Eu posso olhar para outra faixa? Claro que posso. Eu posso olhar para faixas. Aqui tem 300 famílias, aqui eu tenho 250. Se eu quisesse fazer, por exemplo, ó, imóveis na faixa de valor de 2 milhões e meio até 3 milhões e 100 mil, quantas famílias eu tenho? 21 famílias. Tá? Só que olhando isso aqui, a probabilidade de você lançar isso aqui, ela não vai ser boa, porque o bairro não tem vocação para isso, fica claro. Tá? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui embaixo? A gente também olha tudo no raio de 1 quilômetro, são 19.800 apartamentos, 7.800 casas de rua e 455 casas de condomínio. Também vejo aqui, ó, quantas pessoas estão morando em casa de condomínio, casa de rua e apartamento. Vejo aqui, ó, a situação das habitações de imóveis próprios, então, ó, quantos imóveis próprios, quantos cedidos, quantos alugados e quantos em aquisição. Vejo a quantidade de pessoas residindo em imóveis próprios em aquisição, alugados e cedidos, tá? E aqui embaixo eu vejo quantas pessoas, quantas famílias estão morando em, ó, na verdade aqui é quantas habitações com um morador, quantas habitações com 2 moradores, 3, 4, 5. Então, a partir daqui, ó, você começa a tirar conclusões. Aqui em cima eu poderia fazer imóveis de tanto, aí eu vou fazer 2 exercícios aqui, ó. Eu encaixo nessa faixa aqui, ó, que é de 600 mil, tá? 650 mil, e também poderia encaixar na faixa inferior que eu colocaria num programa de habitação no Minha Casa Minha Vida, tá? Por que eu chego a essa conclusão? Porque eu estou vendo aqui, ó, que eu posso fazer imóveis de um dormitório e de 2 aqui, ó, tá claro isso? Uhum. Você olha aqui no gráfico, você já conclui. Você pode fazer de 1 dormitório ou de 2. Poderia fazer com mais dormitório? Poderia também, mas 1 e 2 tem vocação. Quando eu olho para cá também, ó, eu olho o quê? A faixa etária de residentes. Então, estou vendo aqui, ó, de crianças no raio de 1 quilômetro, 5.700. De adolescentes, são 6.200 pessoas. Adultos de 20 a 29, 12 mil. Adultos de 30 a 39, 12.900. E assim por diante. Aí eu começo a concluir aqui, ó, que eu posso fazer imóveis de 1 e 2 dormitórios. No 1 dormitório eu estou encaixando aqui unidades de 650 mil. E no 2 dormitórios estou encaixando unidades de 650 mil. E no 1 dormitório estou encaixando unidades de 450 mil mais ou menos, tá? E aí, olha só, aqui eu também olho a mesmo nível de informação que eu tenho nesse gráfico aqui eu tenho aqui uma extrapolação que eu olho, ó, quantos imóveis com 1 morador tem alugado no raio de 1 quilômetro, quantos imóveis com 2 moradores no raio de 2 quilômetros, 3 moradores e assim por diante. É a faixa etária dos locatários. A partir daí, ó, eu venho aqui no quadro de áreas e vou colocar aqui um adicionar. Tá? Então eu vou fazer uma viabilidade de 2 dormitórios. Tá? Eu já sei quanto que é ali o preço médio da região, tá? Então vou colocar aqui a unidade de 2 dormitórios, vou pôr aqui a data de lançamento lá para dezembro, tá? Ou novembro, novembro. Vou pôr aqui, ó, 100 unidades de 50 metros, num preço de R$13 mil, tá? Que eu já sei que o preço médio da região ali é 13 mil, tá? Quando eu dou um salvar aqui, ó, o que vai acontecer? Se o meu terreno, eu não falei nisso, mas eu posso passar aqui rapidinho para vocês verem, tá? O terreno que eu tenho aqui, ó, ele tem, no meu exemplo, ele tem 1.000 metros quadrados. E eu já sei, eu já consultei no GeoSampa, via legislação, eu já sei que eu consigo colocar 5.000 metros de área privativa aqui. Estou aproveitando 5 vezes ele, tá? Então aí eu venho aqui em viabilidade, tá? Eu vou colocar aqui, aqui, olha só, essa viabilidade a gente chama de viabilidade em 5 passos. Depois que você pega o jeito de fazer isso aqui, você não leva 30 segundos para criar uma viabilidade. Não passa disso. Eu vou passar um pouquinho mais, porque eu tenho que explicar aqui. Mas depois que a hora que você fizer a terceira viabilidade, você não leva mais de 30 segundos para criar uma viabilidade econômico-financeira. Então aqui, a primeira coisa é você escolher o tipo de empreendimento. Se é um vertical, um horizontal, um loteamento, Minha Casa Minha Vida. Eu vou fazer um vertical, porque eu estou fazendo unidades de 650 mil e eu estou aproveitando 5 vezes o terreno. Então eu vou avançar aqui, ó. Eu vou já colocar o coeficiente de aproveitamento aqui de 5 vezes, ele trouxe aqui a área computável, aqui a pedida do proprietário, tá? Então, quando eu falo aqui da pedida do proprietário, depois a gente pode mexer nisso aqui à vontade, mas eu vou deixar aqui a pedida do proprietário, vou dar um avançar, ele já trouxe, então, ó, vamos lembrar aqui, ó, define o vertical, já coloca aqui aproveitamento do terreno, venho aqui, ó, para a estrutura do empreendimento, ele já trouxe o quadro de áreas que a gente cadastrou, que são 100 unidades, 50 metros, a 13 mil reais, o preço que dá 650 o ticket para um VGV de 65 milhões, tá? Aí é só dar um avançar aqui. Aí eu seleciono a curva de obra, vou pôr uma curva de obra de 30 meses, ele já trouxe uma sugestão aqui de início de obra, vou pôr ele já trouxe uma sugestão de custo aqui também, que eu posso mexer à vontade, tá? Tudo é sugestão. Trouxe a sugestão de área construída, que é mais do que a área privativa. Se a gente voltar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 5 mil de computável, só que a gente sabe
que você tem área que não é computável e que é a área real do empreendimento. Então, ele já trouxe uma sugestão aqui. Obviamente que se o arquiteto for mexer ali, ele vai dar um pouco mais, um pouco menos, depende de cada negócio, né? Mas já traz uma sugestão aqui. O custo de 3.400 médio, você pode mexer à vontade, e aí você dá uma avançada aqui, ó. Aqui na taxa VP, ó, você coloca o percentual. Vou pôr aqui a Selic de 14,80. Ele sempre vai trazer sugestão, mas aí você pode, a sugestão você pode editar. Comissão de venda de unidades aqui ele trouxe 5%, o imposto já no RET ele trouxe de 4%, e a permuta financeira eu vou deixar zerado aqui, ó. Dom finalizar, olha só o que vai acontecer. A viabilidade já está pronta, tá? Então, quando eu dou um finalizar aqui, ó, se eu der um visualizar, a viabilidade econômico-financeira já está pronta. Então, eu tenho aqui, ó, o resultado nominal de... Ó, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, viabilidade do terreno Mirandópolis, tem aqui residencial vertical, data base, data de compra do terreno, data de início de vendas, início de obra, entrega de chaves. Aqui eu tenho 16, ó, a pedido do terreno é de 10 milhões, tá? Eu tô com 16 milhões aqui de resultado nominal. Quando eu descapitalizo, esses 16 milhões está aqui, ó, tá certo? No final do fluxo aqui, ó, tá vendo? 16.312. Aqui, ó, 16.312. Quando eu pego esse cara aqui, ó, e trago ele para zero, numa taxa de 14,75, foi o que a gente colocou aqui. Ó, coloquei 85, mas tudo bem, tá? 14,85, quando eu trago ele para zero, os 16 milhões, ele cai para 5,188, tá? Aqui, ó, é 16, que é 25% em relação ao VGV. Aqui é 5, que é 12% em relação ao VGV também descapitalizado, tá? Que, na verdade, essa receita aqui, ó, quando eu trago ela para... Se eu pegar aqui os 16 e dividir por 65, eu chego nos 25. E esse 5 aqui, ó, se eu dividir ele por esse cara aqui, ó, tá vendo? 65 é nominal, AVP é 42. Então, se eu pegar os 5 e dividir pelos 43, 5,180, eu chego nos 12 aqui, tá? A TIR nada mais é do que a taxa interna de retorno. Então, para a gente falar de taxa interna de retorno aqui, só para a gente alinhar os conceitos, o que é a taxa interna de retorno? É a taxa que, ao longo do tempo, ela vai pegar esse fluxo aqui de investimento e retorno. É a taxa que, ao longo do tempo aqui, ela combina todos os aportes aqui que o empreendimento demanda. Então, se eu descer aqui, ó, eu vejo isso aqui embaixo. Ó. Então, estou vendo aqui, ó, tenho 10 milhões, 1 milhão. Isso aqui são aportes todo mês que o empreendimento vai demandando, certo? Ó, vai aportando. Aqui ele devolve. Por quê? Porque você começa a ter já retorno aqui. E aqui, ó, por exemplo, você não vai ter mais exposição e aqui você já tem resultado. Então, o que acontece? Essa taxa aqui, ó, de 25,62, a taxa interna de retorno, é a taxa que eu uso ao longo do tempo, que ela vai simplesmente anular a soma de todos os investimentos com todos os retornos. Tá? Então, é como se fosse uma conta inversa. Quando você faz uma aplicação financeira no banco, o banco já fala para você o seguinte: eu vou pagar 100% do CDI, então ele já está pré-fixando a taxa de retorno. Você não tem a resultante do valor no final. Mas você sabe que se você deixar o dinheiro ali aplicado, ele vai te pagar um CDI ao mês, ali ao ano, etc. Aqui é o inverso. Eu tenho os valores em reais e eu tenho que calcular a taxa. Aí a ferramenta calcula a taxa, tá claro? E aí você compara com outros tipos de investimento. Aqui, ó, a exposição máxima, ou seja, o empreendimento, se eu pegar aqui, ó, de 65 para 16, a gente está falando mais ou menos que o empreendimento ele vai consumir 49 milhões de reais. Se você somar isso aqui, ó, vai dar 49 milhões de reais. Só que a exposição, ou seja, a necessidade de capital é 16. Por quê? Porque o empreendimento tem natureza alavancada, né? Você tem aqui, percebe o seguinte, que a sua exposição está 16.359, você não vai precisar de 49 milhões, porque o empreendimento ele tem natureza alavancada, ou seja, o empreendedor imobiliário ele vende, começa a receber, pega financiamento e ele só vai entregar daqui 3 anos. Então, é a natureza do empreendimento, que é a natureza alavancada, e é isso que viabiliza o negócio. Se o empreendedor fosse deixar para chegar aqui, ó, vou concluir, vou gastar 49 milhões para entregar o empreendimento, a conclusão que você chega é o seguinte: primeiro, que não ia ser esse preço de 13 mil aqui, ia ser muito mais caro, e segundo, que o custo de capital ia inviabilizar o negócio. Então, a natureza alavancada diz o seguinte, que a exposição é 16 milhões. Esse ROI aqui, ó, no mercado imobiliário, a gente tem no mercado de incorporações, a gente tem um jeito diferente de ver, porque se você for pegar a administração clássica, ela fala o seguinte, que o ROI nada mais é do que você pegar aqui o seu investimento e dividir pelo seu retorno. Então, o retorno, o que é? Ele começa aqui, ó, e vai retornar tudo aqui. Então, se eu expus 16 milhões, esses 16 milhões ele volta, e aí eu tenho mais resultado aqui, mais outros 16 milhões. Então, seria 32 milhões de retorno, tá claro? O que a administração clássica fala para nós é o seguinte, ó, cara, você teve 16 milhões de exposição, voltou os 16 e ainda você teve 16 milhões de resultado. Então, você teve 32 milhões de retorno, e esses 32 milhões você divide pelo seu investimento, que é 16, ele daria em torno de 2.
O mercado assim, de incorporação tem um olhar diferente. Ele olha o ROI o seguinte, ó, ele trata o ROI o seguinte, ó, se eu tenho 16 milhões de exposição, eu não estou olhando o retorno, eu estou olhando o resultado. Então eu pego 16, que é o resultado 16,312, aqui está dando 16,359, tem um arredondamentozinho aqui, mas está dando 1. Então qual que é a conclusão em cima disso aqui? Ó? Dividir esse cara por esse, e quando eu faço isso, se eu sou um incorporador serial, esse número sempre tem que estar acima de 1. Por quê? Porque esta viabilidade ela vai ter condição de repor outra viabilidade similar. Então, este número estando acima de 1, quer dizer o seguinte, cara, que o resultado que o empreendimento está entregando para você, ele é capaz de repor outro empreendimento igual. E o payback aqui, nada mais é o seguinte, é o quanto que você está ficando imobilizado nesse negócio. Ou seja, você tem 16 milhões aqui que você teve à disposição, ele só vai retornar para você lá no mês 41. Então, você não pode contar com esse dinheiro nesse período, tá certo? Que é aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó, eu tô. Esse mês aqui já é o mês 41, que é 11 de 2028, tá? Então a gente vê aqui o resultado sintético: 65 milhões, aí tem o custo do terreno, gasto de incorporação, custo de obra, juros, despesas, impostos e o resultado nominal. Aqui eu vejo o analítico. Então, se eu olhar aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, gastos de incorporação de 800 mil, o que são esses 802 mil? Ele traz aqui, ó, despesa de averbação, especificação de condomínio, projetos, aprovações, tá? Então, ele traz aqui o detalhado para chegar no mesmo resultado de 16 milhões aqui, ó. Tá? Aqui o quanto a gente está pagando no terreno, aqui você vê as premissas que você usou no projeto, tá? Vê aqui a relação VGV obra, tá vendo? O custo da obra, né? O custo em cima da área real e o custo em cima da área privativa. Você vê aqui a área de terreno, o coeficiente de aproveitamento, o quanto que eu tenho de área computável e área privativa e área construída. E aqui eu vejo os coeficientes de projeto, que é privativa dividido pela computável, construída pela privativa pela construída e assim por diante, tá? Eu gosto de olhar esse cara aqui, ó. A eficiência do projeto para mim está nisso aqui. É aqui que a gente bate no arquiteto. Bate não, né? A gente combina com ele e fala assim, cara, não seja tão bonzinho de área comum, não, porque senão esse custo aqui sobe demais e começa a inviabilizar, né? Então aqui, ó, você vê fluxo de caixa, fluxo de investimento e retorno. Aqui traz as informações do empreendimento, você vê aqui, ó, a tabela de vendas, você vê a prestação que o seu cliente vai pagar, o cliente que está comprando as unidades, ó, tá vendo? Vê aqui, ó, o fluxo, ele já traz aqui, e aqui você vê a velocidade de vendas, tanto em quantidade quanto na forma gráfica. E você pode alterar tudo isso à vontade, tá? Eu não vou fazer isso agora porque a gente não tem muito tempo. Aqui você vê o custo de obra, a curva, o fluxo analítico por data, tá? Onde cada mês aqui, ó, aqui cada linha é um mês, tá? Então se eu pegar aqui esses 487, é no mês 11 de 2025, e cada coluna é um evento financeiro, tá? Então você vê isso aqui tudo no detalhe para você editar, fazer o que você quiser, tá? Então, fiz esse exercício. Ó, se eu quiser editar a viabilidade aqui, eu posso editar ela à vontade. Então, aí eu posso mexer aqui no custo do terreno, eu posso mexer na tabela de vendas, na obra, nos periódicos, no financeiro, no capital de giro. Aqui, ó, posso colocar investidor, securitização, dá para configurar realizado aqui também, tá? Lembrando que essa ferramenta é para incorporador e também para desenvolvedor de área, tá? Que é assim, igual o Guerra, acho que ele trabalha muito com isso, né, Guerra? Uhum. Então, e mais uma coisa aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para a gente ver o efeito disso. Estimar a inflação é algo delicado, é a única coisa que a gente sabe que vai errar, mas eu vou colocar aqui uma inflação de receita e inflação de obra. Se eu der um salvar aqui, por que eu vou fazer isso, tá? Que eu vou fazer agora uma outra simulação exatamente igual para um outro produto. Lembra que lá o nosso terreno cabe isso. Então, ó, se eu voltar aqui, ó, e clicar em inflação, eu vejo o seguinte, ó, como o resultado melhora, tá? Por que isso? Porque eu coloquei 7% de inflação na obra e 7% de inflação na receita. O que acontece? A minha tabela de vendas aqui, ó, eu tenho um repasse aqui de mais ou menos 70% do valor da unidade. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, vou voltar aqui no nominal. O que acontece aqui? Olha só. Se eu clicar aqui, ó, percebo que eu tô 75%, eu estou jogando no pós-chaves ali. Então, se eu coloco inflação nisso, esse 75% ele vai ter um efeito enorme no final, porque eu estou recebendo isso lá no final, tá? Então você vai ver que a viabilidade num plano empresário, no SBPE, quando você coloca inflação, ela vai melhorar demais o resultado. Agora, o que eu vou fazer bem rapidinho aqui, tá, gente? Eu vou pegar o mesmo terreno e vou fazer uma viabilidade com outro produto. Só que agora eu vou ser mais rápido, porque eu já expliquei todos os indicadores aqui. Vou pegar aqui, ó, nosso terreno em Mirandópolis. Vou dar um editar aqui. Lembra que eu falei para você aqui, ó, que a gente colocou produtos de... Se eu voltar no código de áreas, ó, tô falando 650 mil aqui. Por quê? Porque a análise que eu fiz aqui, ó, nessa faixa aqui, eu tenho 1.000 famílias que conseguem pagar uma prestação para comprar imóveis entre 600 e 770. Então eu fiz 2 dormitórios a 13 mil, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma faixa menor aqui, ó. Tenho 300 famílias aqui que conseguem comprar imóveis em 388 até 499. Eu vou usar o mesmo custo de construção, eu vou usar o mesmo preço, eu só vou diminuir o produto
Vou aproveitar 5 vezes o terreno e vou usar um empreendimento em modelagem de crédito associativo de Minha Casa Minha Vida. Olha a diferença disso. Ó. Vou clicar aqui em quadro de áreas. Ó. O que eu vou fazer? Vou editar esse cara aqui e vou pôr o quê? Um dormitório. Vou colocar ele aqui ó, de 35 metros. Tá? E vou pôr quantas unidades? 143. Lembra que eu tenho 300 famílias ali com potencial de consumo? Então cabe isso aqui. Quando eu dou um editar aqui, ó, estão fazendo mesmo 5 mil metros aqui, ó, estão passando 5 metros a mais aqui, mas tudo bem. É só para a gente fazer a análise. Estou fazendo o mesmo VGV de 65 milhões, tá? O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em viabilidade, olha só. Vou usar esse cara aqui, ó, Minha Casa Minha Vida. Dou um avançar, vou pôr aqui o coeficiente de aproveitamento do terreno 5 vezes, avanço, deixei o preço dele, o custo dele aqui, deixei tudo igual, não vou mexer em nada, tá? Vou avançar aqui, eu já trouxe os nossos 65 milhões, valor médio da unidade, 455 mil, que hoje enquadram com Minha Casa Minha Vida, tá certo? Aqui, ó, 13 mil reais, 35 de área privativa, são 143 unidades. Vou dar um avançar aqui, ó. Vou pôr uma curva de 30 meses. O custo, eu vou subir o custo. Eu sei que Minha Casa Minha Vida é mais barato, mas eu vou subir, porque eu quero mostrar para vocês como só essa questão muda demais os resultados do empreendimento, tá? Ó, vou dar um avançar aqui. Taxa VP, vou pôr os 14,85. Comissão, imposto, vou deixar igual e vou dar um finalizar aqui, ó. Olha isso. Aí eu vou abrir uma viabilidade do lado da outra aqui para vocês verem a diferença da coisa. Então, ó. Vou dar um visualizar aqui, tá? Ó, eu vou pegar outra viabilidade aqui que a gente rodou, só para a gente ver aqui, ó. A anterior, ó, vamos abrir aqui, ó, e vou dar um visualizar, tá? Então, olha só aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eu tô fazendo o quê? Um dormitório. Esse cara aqui, ó, eu tô fazendo o quê? Fazendo 2 dormitórios. Aqui eu estou fazendo 5 mil metros, aqui eu estou fazendo 5.005, aqui eu estou com VGV de 65 milhões, e aqui eu estou com VGV de 65. Eu posso até tirar uma unidade aqui, mas é 65 a mais, mas isso não tem um efeito. Então, não é aqui a questão. A questão aqui é a seguinte, olha só. Olha o resultado nominal do apartamento de 35 metros e olha o resultado nominal do apartamento de 50 metros. Só nisso aqui, nominalmente, a gente está falando aí de mais de 2 milhões de reais, tá? É quase que 15% a mais de ganho de resultado, concorda? Se eu pegar 18 e dividir por 16, vai dar mais ou menos aí uns 15% de ganho de resultado, tá? Aqui, ó, Minha Casa Minha Vida, um dormitório, resultado AVP, 10 milhões e 900. Aqui, olha só, 5.100, dobrou o resultado, quando eu falo AVP, tá? E aqui, olha só, tá dando 21%, aqui 12%. A taxa interna de retorno, no empreendimento que não é Minha Casa Minha Vida, que é o 2 dormitórios, 25%. Olha no Minha Casa Minha Vida, um dormitório aqui, ó, 57. A exposição também diminuiu. Aqui está em 16, aqui está em 14. Só que o ROI aumentou. Além de diminuir a exposição, o ROI aumentou. Aqui, ó, mês de payback. Como você tem venda, você vai antecipando medição de obra ali e tal, ó, payback no mês 42. Aqui, ó, mês 41. Então, ó, quando eu olho isso aqui, ó, lá no mês 41. Quando eu olho esse cara aqui, ó, lá no mês 21, tá? Então, foi só mudar a modelagem de financiamento, para vocês verem aqui. É tudo. A gente poderia falar que isso aqui tudo é rosas? Não. Por quê? Se eu pegar aqui agora e colocar aqui, eu vou dar um editar e vou colocar aqui, ó, inflação de receita 7% e inflação de obras 7%. Vou dar um salvar e vou dar um visualizar. Então, quando eu olho nominal, a viabilidade, Minha Casa Minha Vida, um dormitório, ela é muito, 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 muito melhor. O resultado que ela entrega é muito melhor. E aí você começa a entender por que incorporadores aceitam, eles viabilizam muito mais fácil o negócio Minha Casa Minha Vida do que qualquer outro tipo de negócio. Só que você tem o mercado. Quando o mercado ele permite você fazer as duas coisas, cara, não tenha dúvida, vai para Minha Casa Minha Vida, tá certo? Então o local ali permite, a viabilidade já te diz aqui já. Então aqui, ó, só para concluir aqui, ó, você vê aqui a exposição, fluxo de caixa, a velocidade de vendas deixei igual, a curva de obra está igual, só que aqui, ó, eu não tenho aquela porrada que eu tenho aqui, ó. Olha aqui a porrada aqui, ó. Quando eu estou fazendo plano empresário, estou recebendo 41 milhões no final, que é 75% do recebível, que eu vou fazer repasse de unidade. Aqui, ó, eu já vou recebendo aqui no início. Se eu já atingir a demanda mínima, e a ferramenta faz cálculo de demanda mínima, ela faz tudo isso aí, tá? Faz antecipação de PJ, faz todos esses cálculos. Então, você pode configurar percentual de fração de terreno, tudo. Eu vou até entrar aqui para ver para vocês. Mas perceba o seguinte, ó, aqui eu já estou recebendo crédito associativo. Vou mexer para melhorar ainda mais, ó. Vou vir aqui, ó, vou colocar a fração de terreno aqui, ó. Vamos imaginar que a Caixa Econômica, ó, vou aqui no financeiro, ó, crédito associativo, já calculou a demanda. Cada incorporador tem uma demanda, aqui ele calcula em cima do valor de obra. O valor de obra é 21 milhões, a demanda mínima é 21 milhões. Então ele faz essa conta aqui, ó. Vai vendendo unidades, vai acumulando, ó. Quando acumulou aqui o total de 21 milhões, aí ele dá
a demanda atingida aqui. Ele começa a liberar conforme evolui a obra. Mas tem fração de terreno aqui, ó. Então vem aqui, vamos imaginar que a Caixa Econômica avaliou o terreno em 5 milhões de reais. Vou dar uma alterada aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ó? Aí já começou a liberar a fração de terreno antes mesmo que a obra comece aqui, mas ele já começa a liberar a fração de terreno. E se eu ainda for um cara que eu quero melhorar mais o resultado aqui, ó, eu vou usar 100% do PJ, num juros de 10%, vou amortizar isso aqui em 10 parcelas e vou começar a pagar depois de 10 meses que eu terminei de usar o PJ aqui. Quando eu dou um alterar aqui, ó, o que vai acontecer? Agora eu vejo aqui, ó, atingindo a demanda, vejo o PJ, uso aqui o PJ e aqui eu vou amortizar o PJ, tá? Então, se eu voltar agora para o visualizar, olha só, vai melhorar ainda mais o nosso resultado aqui, ó. O ROI subiu para 1,42, a TIR para 69, resultado para 23 aqui, ó. Por que isso acontece? Porque eu estou antecipando o recebível de fração de terreno, estou usando o PJ que dá para usar dentro do negócio, e aqui eu vou liberando uma edição de obra. Por isso que o resultado é muito melhor, você vai antecipando todo o recebível, a ponto que esse aqui não, você tem 75% do negócio que você só vai receber nas chaves, tá? Só que qual que é o porém? Aqui, ó, meu resultado é de 5 milhões, tá? Quando eu olho aqui inflacionado, ó, subiu para 11, tá? Aqui, ó, se eu olhar agora inflacionado, tá 11, olha o que vai acontecer, ó. Caiu para 9.600. Por que cai o resultado Minha Casa Minha Vida inflacionado? Né? Porque é o seguinte, tudo que você recebe da Caixa, você não pode aplicar inflação, porque a Caixa, os contratos da Caixa prevê o seguinte, cara, que tudo que é crédito associativo, você aprovou lá 50 milhões de reais de recebível do Minha Casa Minha Vida, você vai receber 50 milhões de reais. E aí que vem o desespero do incorporador, ó. Cara, Minha Casa Minha Vida, vende tudo pra gente atingir a demanda e vamos entregar para onde esse empreendimento, porque se a inflação for começar a dar pau em inflação, se a gente entregar antes, o efeito disso é menor, tá? Então, ó, tá vendo? Se eu pegar aqui e clicar em nominal, ó, tô no Minha Casa Minha Vida agora, ó. Olha isso aqui, ó, 50 milhões e 305 é recebível de crédito associativo, e olha a fração de terreno aqui, ó, 5 milhões, tá? PJ também não vai mudar, ele liberou 215 mil, ó. Se eu der uma editar aqui, ó, se eu clicar aqui em inflação, aqui ele subiu, a receita direta, ó, que é 15% do negócio, ele subiu, 16% aqui, né? Mas aqui ó, ele não mexe em nada, tá vendo? Não mexe em nada. Então, é essa questão aqui que fica o dilema, né? Cara, olha o efeito da inflação pro negócio, entendeu? Então era isso que eu tinha para provocar vocês aqui, era essa demonstração que eu tinha para fazer. Foi meio rápido, meio corrido. Se vocês quiserem tirar dúvida aí, fiquem à vontade. E aí o Guerra também, se quiser falar alguma coisa aí e tal, então, disponível. Vou tomar um gole no negocinho aqui, quando eu falo muito, tomar um cafezinho aqui enquanto a gente conversa, porque senão minha garganta começa a falhar. Tudo bem, gente? Fica à vontade, Guerra. Então, realmente eu até já entrei aqui, já comecei a dar fiz uma simulação aqui também de um empreendimento, bem simplificado, também uma torre, né? E o que eu acho bacana é que você, principalmente nesse do Minha Casa Minha Vida, ou do associativo, existe aquela exposição que fica no meio ali, principalmente no associativo, né, Wagner? No associativo, assim. que você fica ali numa situação que você depende do PJ, né? E o PJ da demanda, aí o PJ muitas vezes dá canseira no incorporador, é um negócio meio... Não é assim, quando eu falo assim que o Minha Casa Minha Vida olhando a viabilidade é mais negócio, né? Mas a operação dele é muito mais difícil. Ela é trabalhosa. Não, primeiro que você tem que ter GERIC, você tem que sim. Você tem um rating que a Caixa determina para você, uma série de coisas. Né? Então, até eu tenho uma viabilidade aqui que eu fiquei, talvez nem precise a gente estar mostrando ela, mas que eu fiquei na dúvida aqui. Por exemplo, eu sou um investidor, eu faço um aporte. Até se quiser que eu compartilhe, eu até compartilho, mas pode poder. Daí você tira o seu, já coloca aqui o meu. Quer ver? O meu parou de compartilhar ou não? Parou. Então, beleza. Que tá o meu aqui, vai sumir. Quanto Guerra procurei, Wagner, mas olha, é maravilhosa a ferramenta, porque ela dá exatamente que o incorporador ele tem que ter a cabeça para o tradicional, como você mostrou aí, que ele tem um tipo de resultado, um tipo de risco, e um recebimento cujo resultado vai estar lá no 40º mês. E quando ele vem para Minha Casa Minha Vida, a cabeça dele tem que pivotar em cima do que a regra do Minha Casa Minha Vida exige. Não adianta ele querer atuar de uma forma, querendo achar que ele pode contornar o formato do programa, certo? Ele sim. Os riscos são distintos. Exato. Assim, outra coisa, aqui a ferramenta permite também você fazer, porque o mercado de incorporação imobiliária, ele é só para a gente, né, discutir um pouco aqui como é que esse mercado evolui, né? A gente olhar há 10, 15 anos atrás, você tinha ali, assim, era cerca de 20% do Brasil, ele era de incorporadoras muito, assim, 10% era de incorporadoras grandes, e aí mais uns 15% de incorporadoras médias. E aí eu divido incorporadora média de 2 a 5 empreendimentos em incorporadora grande com acima de 5 empreendimentos, tá? Okay. Só que vem uma enxurrada de pequenos incorporadores de uns anos para cá, e esses caras, o que eles estão fazendo?
eles estão se alavancando de formas distintas, tá? Então, por exemplo, tem incorporador desses menores que ele abre SCP, aí ele começa a vender unidade num preço diferente para os investidores. Então tem todo. E a ferramenta você consegue fazer tudo isso, tá? Todos esses exercícios. Para você, tipo assim, eu conheço vários incorporadores menores que o cara fala o seguinte: eu vou pegar 20% do empreendimento, se ali o preço está 13 mil no mercado, eu vou vender a 10 mil para esses caras numa tabela de 12 meses. Então, só isso aí já vai dar um alívio no caixa do empreendimento para o cara falar o seguinte: agora eu posso correr com os. E vai pegar financiamento, vai fazer outras coisas, mas assim, são artifícios ali que eu sempre falo o seguinte: você está apertando os parafusos da viabilidade. Então, são artifícios que permitem que você consiga viabilizar o negócio. Obviamente que a gente não pode esquecer que, por mais que eu sempre entendi que empreendimento imobiliário, assim, devido à nossa demanda, né, o que acontece no Brasil, é difícil você falar o seguinte: isso aqui vai perder valor. Não perde. É muito difícil. Pode até perder, mas é muito, muito, muito difícil. Só que você começa a assumir mais riscos quando você começa a alavancar demais o negócio. Né? Perfeito. Então esse cuidado. Assim, tem que ir apertando os parafusos ali para saber o seguinte: qual é a margem de erro que a gente consegue suportar aqui, e se der errado, como é que a gente resolve. Né? Mas vamos lá, querido. Guerra, desce aí do seu fluxo. Vai lá no final. Você colocou o investidor? Coloquei o investidor aqui. Então, olha ali, olha a última coluna aí. Então, o João da Silva aqui, o que ele fez aqui? Ele colocou 570. Ele colocou os 570 aqui no comecinho, né? E aí eu coloquei a saída dele 570 aqui embaixo. Então, a TIR dele é zerada. Por quê? Porque você colocou o mesmo valor. Agora, em vez de devolver 570, devolve um pouco mais para esse cara. Até mesmo porque ele é um investidor, tá certo? Aí que tá o X, né? Como é que eu falo para esse investidor, né? Quanto é que eu posso dar para ele, né? Esse aqui é o negócio. Isso, então vamos lá, dá um editar aí. Vai lá em investidores, clica no fluxo aí, Então, na devolução, clica na canetinha aí. Devolução. Vamos imaginar que você não vai devolver para ele 570, você vai devolver para ele 700. Põe 700, só para você ver aí. Eu nem sei se o seu empreendimento consegue, a sua viabilidade consegue entregar 700, mas eu quero mostrar para você o efeito disso, entendeu? Dá um alterar, vai lá no visualizar. Desce aí, vai lá embaixo. Lá naquele planilhão lá embaixo, Vai pro lado aí. Tá vendo? Ele calculou uma TIR para você ali, não calculou? Tá, ele já calculou aqui, entendi. Entendeu? Legal. Então, em cima do que ele está imaginando, por exemplo, de TIR, você trabalha esse número aqui por tentativa e erro aqui, por enquanto. É isso aí. Legal. É isso aí. Legal. Tá? Legal. Tudo bem, senhores? Fantástico mesmo. Viu? Eu só fiquei numa dúvida aqui. Eu vi os planos lá que você tem lá, que tem na Inverdados. Tem aquele plano que é para autônomo, né? Que é um valor. Isso, valor clica aí, clica na tarja vermelha aí, que a gente já vai tirar todas essas dúvidas aí. Não, aqui, né? É isso aqui. Tá. Aí tem o plano atual, que esse aqui, que é uma viabilidade só, um terreno e tal, né? Aí tem o profissional aqui, que é R$250 por mês. Isso. Né? O que o profissional não tem de função? Ele não tem aquela parte de estudo demográfico e não tem também a parte de equipes, porque você, de maneira individual ali, você está fazendo seus negócios, tá? Você consegue compartilhar, você consegue tudo, mas você não vai ter gestão de equipes e nem APIs, tá? O Enterprise, ele prevê no mínimo 3 usuários a 700 por mês. Então, se você pegar os 700 por mês e dividir por 3, você vai chegar nesse valor de R$233. Mas assim, o plano, tá vendo ali, 233 com um mínimo de 3 usuários. Essa é uma dúvida que eu tinha mesmo. E essa questão demográfica que você comentou, ela está adequada, por exemplo, aqui em São Paulo, ela tá adequada a qualquer local? Qualquer município brasileiro. Qualquer município brasileiro, entendi. Tá? Então, hoje a gente tem 5.500, né? 5.500. Então, porque você parte de dados oficiais e que já estão publicados, né? Isso aí. E aí a gente tem um modelo matemático que calcula, com base na renda das famílias, a gente calcula a prestação que essa família consegue pagar, e com base na prestação a gente vê o que o sistema financeiro da habitação está praticando, aí a gente descobre o valor do imóvel, entendeu? Agora, e aí aquela quantidade de pessoas ali, de famílias que a gente calcula, é em cima também do que o déficit habitacional aponta, o que o déficit aponta no Brasil hoje, entendeu? Por exemplo, que nem no meu caso aqui, eu faço, sei lá, tem ano que eu faço 3, 4 viabilidade, tem ano que eu faço 5, tem ano que eu não faço uma, tem ano, porque o pessoal usa muito o papel de pau ainda para fazer viabilidade, né? Usa muito aquela que eu costumo fazer aqui, a estática, né? A estática, e eu faço a dinâmica também, mas dentro da planilha Excel, mas difícil aquele que pede que faça essa dinâmica com conservador, com um monte de coisa lá, que a gente coloca cenários também, né? Mas você não tem um plano assim, por exemplo, eu quero fazer por viabilidades. Isso não tem. Não, o que tem é o seguinte: você poderia vamos imaginar, eu quero contratar aqui o plano, qualquer um deles. Aí se você quiser ficar usando, se você quiser cancelar amanhã, você pode cancelar, mas só que um mês você já contratou. Então, uma vez que você contratou um mês, você pode rodar quantas viabilidades você quiser. Entendi. Quando você não renovar ele, o que vai acontecer? Ele vai deixar só uma viabilidade para você, entendeu? Imagina que você rodou 100, só vai ficar aparecendo uma para você. Aí, se você renovar, aí a 100 aparece de novo, entendeu? Entendi. Se renovando, aparece todas. Não renovando, só vai aparecer aquela que eu acabei de fazer, só e ponto. Isso. Entendi. Tá? Não, entendi.
Não, beleza, acho que é fantástico, acho que é uma bela uma ferramenta aí para o pessoal que trabalha como a gente aqui, né, mostrando para o pessoal como que essa vida, né, do mercado imobiliário, né, Wagner, que não é brincadeira, né, eu acho que a gente está num país aí que vive essa situação que nós estamos vivendo aí, de uma incerteza total, né, então você tendo essa ferramenta, eu acho que te dá um pouco mais de segurança, né, porque você trabalha com alguns cenários aí, você pode mexer na taxa e jogar o seu risco um pouco mais para cima, um pouco para baixo, né, então isso eu acho muito interessante. Embora grande parte dos incorporadores, principalmente os pequenos, eles ainda não enxergam essa vantagem, né? E acabam perdendo muita a possibilidade, às vezes, de vender um produto mais barato, mais dentro do mercado e ter mais competitividade, né? Essa O que eu vejo é exatamente competitividade, né? Ela tira aquele fator de risco, né? Ela diminui o fator de risco, né? Porque você tem uma coisa palatável na mão, né? Se acontecer assim, assim, assado, aí você estabelece meta em cima daquilo que você colocou, então fica tudo mais fácil, né? E o que eu acho é o seguinte, você tem a ideia aqui, da ferramenta, além de ser um videogame, eu sempre brinco o seguinte, é um videogame de quem está no mercado, ali, ó, no desenvolvimento imobiliário, mas assim, porque você clica ali, vai mudando, você vai fazendo, você volta, tal. Além de você ter inúmeras possibilidades ali para você ir testando, né? Ela te dá um bom horizonte para você olhar e falar o seguinte, olha, cara, esse caminho aqui, porque eu sempre falo o seguinte, o maior benefício que a gente entrega é a capacidade que as pessoas têm de exercitar infinitamente inúmeros resultados, inúmeras possibilidades no mesmo negócio para ele falar o seguinte, ó, cara, se der tudo muito certo, vai acontecer isso, se der tudo muito errado, vai acontecer isso, mas eu acredito demais nesta viabilidade. Que o cara roda, por exemplo, eu tenho terreno aqui que eu vou exercitando, né? Que aí eu vou. Mas eu já rodei 40 viabilidades no mesmo terreno, tá? Eu vejo também, eu converso muito com cliente, tem cliente que roda 50, 60 viabilidades, que é muito fácil, vai mexendo ali, vai vendo e tal, até ele chegar naquela viabilidade que ele fala o seguinte, cara, é isso aqui, ó. E se não for isso aqui, a gente pode errar para mais e para menos tantos por cento que a gente também vai chegar em algo que está dentro do que a gente espera, entendeu? Joia, eu acho que fantástico, né, Siqueira? Fantástico, só tenho a agradecer, Wagner. Esperamos aí que a gente venha a contagiar mais empresários, independente do porte, se está começando, se já está há muito tempo na estrada, porque lidar com dados dá esse conforto que você acabou de citar. Você usa com todos os testes necessários, cria vários cenários, certo? E nada como você ter a tranquilidade dos dados, e esperamos aí que a gente consiga, nas próximas semanas, aí, nos próximos dias, duplicar a procura da sua solução, da sua ferramenta, e sempre te agradecer aí pela tua gentileza com a gente, Wagner. Show. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. É sempre muito bom conversar com vocês, porque vocês são pessoas que conhecem, que têm experiência e que ajudam também tanto as empresas de tecnologia, as empresas de informação, as empresas que fazem parte desse segmento, né, do segmento de incorporação imobiliária, de desenvolvimento imobiliário. Vocês vão trazendo aí possibilidades, oportunidades para todos acompanharem aí e melhorarem seus processos de análise. Tá? Então fica aí meu agradecimento pessoal. Eu acho que o Guerra também fica em Botucatu também, ou não? Fica em Botucatu. Então um dia eu vou ter que ir tomar um café com vocês, porque a gente pôr aí a conversa em dia, falar de mais coisas e etc. Tá bom? Legal. Ganhou mais clientes aqui, com certeza. Vai, grande abraço. Obrigado pela gentileza, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, gente. Fique com Deus aí, sucesso, a gente vai se falando. Valeu. Bacana. Até mais. Tchau, tchau.